Olá a todos os internautas que acompanham o Portal Roma News, a nossa coluna Tributando. Hoje nós temos a alegria de receber entre nós o vereador Matheus Cavalcante. Ele, que é vereador em Belém, faz parte de uma comissão importante lá na Câmara de Vereadores, vai conversar conosco um pouco sobre o seu trabalho e de que maneira a sua formação também no direito tributário pode colaborar com a comunidade. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no Portal Roma News, na coluna Tributando, a nossa coluna que trata de questões de direito tributário, evidentemente, com uma repercussão grande na vida da comunidade. Eu gostaria que o senhor começasse se apresentando para os nossos internautas. Então, Domingos, primeiramente é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer poder conversar com vocês aqui da Roma News e poder fazer parte dessa coluna. Queria te dizer que eu sou um ouvidor assíduo da coluna e gosto muito do conteúdo que é produzido aqui. Quando eu recebi esse convite, fiquei até surpreso e muito feliz. Eu me chamo Matheus Cavalcante, tenho 24 anos, sou advogado por formação, estou me especializando em Direito Tributário e terminando também um curso de Ciências Contábeis. Na última eleição, que foi no ano de 2020, consegui lograr êxito na eleição municipal e me tornei vereador. E hoje sou um vereador de primeiro mandato, inclusive o único de primeiro mandato que faz parte da Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Belém. Vereador, em que consiste exatamente essa comissão de finanças? Qual é a atribuição dessa comissão? Como é que funciona esse trabalho? De que maneira esse trabalho na comissão pode nos ajudar com as questões tributárias do cotidiano? Então, Domingos, essa comissão ela é criada pelo regimento interno e ela possui 5 vereadores dentro da sua composição. Composta por 5 vereadores, eu sou o único vereador de primeiro mandato que compõe, na verdade, como membro titular. E ela consiste, na verdade, em uma aglomeração de vereadores, em uma aglutinação de vereadores para que a gente possa debater as principais pautas financeiras e tributárias que impactem o orçamento do município. Nela, a gente realiza um debate técnico e um estudo de viabilidade econômica, assim como de impacto orçamentário de toda aquela política pública que vai trazer alguma diferença para dentro do nosso município. Depois de ser avaliada pela comissão, é que, então, o projeto de lei, a proposição, a iniciativa vai para o plenário para que, naquele momento, tenha uma votação política se vai ser aprovado ou rejeitado. A gente analisa todos os dados da prefeitura, verifica se os balancetes e todas as informações que ela nos presta estão sendo feitas de maneira correta e também visa ajustar e criar travas para que o investimento e o gasto público seja feito de maneira mais transparente. E aí, nessa comissão, o senhor é o único com formação técnica que, eu imagino, consiga levar argumentos mais consistentes, mais sólidos para o trabalho, ou tem outra pessoa que colabora da mesma maneira? Nós somos 5 vereadores e eu sou o único advogado, sou o único que tem uma formação mais voltada à área. Nós temos também um historiador e outros vereadores que compõem também a comissão, mas tem toda a assessoria técnica e jurídica, tanto dos seus gabinetes quanto da Câmara de Vereadores, para analisar os pareceres e analisar os projetos de lei. E no caso, vereador, agora vivendo a pandemia, suas consequências, seus dramas, de que maneira a pandemia da Covid-19 impactou nas finanças do município? Como é que estão as finanças do município de Belém? Então, Domingos, acho que tem 2 perguntas aí que são muito interessantes. O impacto da pandemia nas finanças do nosso município, já que isso foi uma situação completamente abrupta e que a gente nunca tinha observado, mas também como é que estão as finanças do município de Belém. Eu vou começar respondendo primeiro a questão da pandemia. A pandemia ela foi uma situação surpresa que ninguém esperava, ninguém tinha feito qualquer projeção para o que ela poderia causar. A gente percebeu que inúmeros contribuintes que antigamente nunca tinham feito qualquer atraso no pagamento começaram a deixar de pagar, tanto de ISS quanto de TLPL, mas sobretudo de IPTU. Aquele imposto que incide sobre a propriedade do bem imóvel foi muito oneroso para as pessoas, já que elas perderam grande parte da sua renda, mas o imposto não parou de chegar. E o imposto sequer teve uma redução. O que a gente viu foi que a taxa de inadimplentes aí com a prefeitura, com o município de Belém, aumentou muito, lamentavelmente, mas a gente entende também que isso tenha uma influência grande do período da pandemia. Além disso, a gente percebe que como a atividade econômica diminuiu muito, a gente perdeu grandes contribuintes de ISS, algumas empresas
sociedades empresárias fecharam as portas, outras pessoas que se enquadravam como MEI e microempreendedores tiveram que sair da formalidade e ir para a informalidade. E também o que a gente está observando é que a atividade reduziu tanto que já não teve mais atividade, já não teve mais base de cálculo para se cobrar o imposto. E aí a gente teve um impacto muito grande dentro da receita do município. Por outro lado, a gente tem um município que é Belém, que é uma das capitais do Brasil e que tem, incrivelmente, um dos maiores déficits orçamentários per capita. Isso daí acontece porque, dentro do Pacto Federativo que a gente vive, existe a receita própria do município e as receitas transferidas, que são sobretudo duas, que é o Fundo Nacional de Participação dos Municípios e a cota-parte do ICMS. Acontece que, ao longo dos anos, a cota-parte do ICMS e do Fundo Nacional de Participação dos Municípios, eles vêm caindo muito. Para vocês terem uma ideia, em 97, a nossa cota-parte, nosso Fundo de Participação dos Municípios girava em torno de 7%. Hoje está em 5,4%. Mas um dado mais alarmante ainda é a questão da cota-parte do ICMS. Em 97, a gente tinha 33%. No último ano, a gente bateu 12%. São valores que o município vem deixando de arrecadar, vem deixando de receber e que correspondem à receita corrente líquida. Justamente aquela receita que pode gerar, fazer com que o município possa fazer despesas correntes, sobretudo despesas com zeladoria pública. Quando a gente estuda o orçamento de Belém, Domingos, o que a gente observa é que, em grande parte, a receita transferida vem diminuindo em números percentuais, mas não em números absolutos, e que em números absolutos a tributação interna de receitas próprias, TLPL, IPTU, ISS, vem aumentando. Isso faz com que Belém hoje seja uma capital que, para fazer qualquer obra ou investimento, tanto em macro-drenagem, novas escolas, ou então criação de hospitais, precise de operações de crédito para fazer isso. São receitas de natureza não própria. E fato é que a gente precisa rever isso daí e lutar por uma justiça tributária, de maneira que pelo menos a cota-parte do ICMS seja revertida e a gente consiga garantir que esse recurso chegue aqui para a população de Belém. Mas, de qualquer forma, essas cotas, elas diminuíram em razão da diminuição da tributação federal e estadual ou por algum, de repente, subterfúgio que União e Estado encontraram, se utilizam para prejudicar os municípios? Não. O que acontece no estado do Pará é que a gente tem os municípios mineradores. Com os municípios mineradores, a renda per capita da população do estado do Pará como um todo, ela aumenta. Isso é uma condicionante dentro do cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. A grande problemática é que os municípios mineradores nada interferem na vida da população da capital. Um município como Parauapebas, por exemplo, não tem interferência nenhuma na população de Belém. Isso faz com que o Fundo Nacional de Participação tenha uma redução no seu repasse. Sobre o ICMS, do bolo tributário todo, o Estado consegue legislar sobre 25% dele. E a gente observa que lá tem o VAF, que é o Valor Adicionado Financeiro. Esse valor adicionado financeiro, ele leva em consideração o quanto que aquele município conseguiu contribuir para gerar aquele bolo tributário. E municípios que têm essa atividade mineradora estão contribuindo muito, que é o caso de Parauapebas, por exemplo. Os dados mais atualizados do Sindifisco, eles trazem uma questão muito alarmante e evidente. Parauapebas recebeu por habitante no último ano R$ 2.200, enquanto que Belém recebeu R$ 167. Caramba, uma disparidade gigantesca, absurda, né? E assim, existe algum mecanismo para alterar essa situação ou não? Hoje o que a gente está observando é que a Assembleia Legislativa, assim como o Sindifisco, já estão analisando as viabilidades e as possibilidades econômicas. Mas acontece que até agora, palpável, nada foi feito. Mas a gente está observando uma vontade política por parte do governo do estado de fazer esse reajuste e começar a viabilizar uma compensação para o município de Belém. Entendi. Agora, vereador, de alguém que tem uma formação técnica em direito tributário, que estuda contabilidade e que tem a função legislativa que o senhor tem, nós esperamos de repente alguma ideia, algum desejo de implementação de uma ideia na seara do direito tributário ou mesmo da contabilidade para os contribuintes. Existe da sua parte alguma ideia ligada à tributação que impacte na vida dos contribuintes? Olha, existe uma ideia muito interessante. Existem várias ideias, mas existe uma muito interessante que eu queria ressaltar, já que amanhã a gente vai começar a debater o planejamento plurianual do município de Belém, que é um instrumento de planejamento urbano a médio prazo.
a gente está observando que muitos contribuintes estão em débito não por sua vontade, mas por uma conjuntura. A gente está tentando construir, junto ao município, um refis que seja mais vantajoso e que consiga desonerar cada vez mais o contribuinte. Até porque juros e mora não é uma fonte de receita primária. A fonte de receita primária é o referido tributo. Então a gente está tentando fazer justamente isso para tentar viabilizar a formalização desses contribuintes. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para um projeto que vai ser votado amanhã, uma emenda de minha autoria, que fala sobre os hotéis. Por que, Domingos? O hotel, dentre todos os segmentos que foram afetados pela pandemia, a rede hoteleira foi muito afetada. A gente passou 2 anos sem ter Círio, que é uma grande festividade e que os números mostram pra gente que é na época onde os hotéis estão mais ocupados e tem maior demanda. Então eles foram deveras fragilizados. Só que ao mesmo tempo, o imposto que incide de maneira incisiva sobre o custo deles, que é o IPTU, já que são grandes prédios, etc., não teve qualquer redução, já que é um imposto que incide sobre a propriedade. Então, nesse caso, a gente precisa criar um mecanismo municipal que ajude na regularização e até no fomento dessa atividade econômica, já que dos eixos temáticos do nosso PPA é o fomento à economia. E dentro desse eixo temático, a gente tem um projeto exclusivo falando da Belém da capital do turismo. Como é que a gente vai querer que Belém seja uma grande capital do turismo se a gente não tem uma boa rede hoteleira? E a gente precisa ser um fomento para essa rede hoteleira. Foi muito dramático ver na pandemia que até alguns hotéis conhecidos e de renome tiveram que encerrar suas atividades aqui na nossa capital. Entendi, mas aí no caso, a sua ideia é uma ideia voltada exclusivamente para o setor hoteleiro, que significaria, de repente, uma redução em juros e multas dos débitos já constituídos, é isso? A ideia, na verdade, é fazer um refis, seguir mais ou menos aquilo que está sendo debatido no Senado Nacional. Na verdade, foi uma iniciativa do Senado que hoje já está na Câmara. Fazer um refis que seja muito mais vantajoso para todos os contribuintes. A gente precisa criar condições mais favoráveis para aquelas pessoas que queiram se formalizar, queiram adimplir com as suas obrigações junto ao fisco. Só que me permitam, na verdade, fica à vontade, absoluta. Me permitam essa iniciativa. Mas eu acho que o setor hoteleiro precisa mais ainda desse fomento, porque uma empresa comum que seja contribuinte de ICMS, ela foi impactada, só que como as atividades reduziram, ela acabou não tendo que pagar tantos tributos, já que com a atividade zero ela não tinha circulação, então os tributos diminuíram. Na rede hoteleira não. O imposto que mais incide sobre o custo da rede hoteleira foi justamente esse, o IPTU, e não teve qualquer redução. Por isso que eu acho que é fundamental criar critérios que ssejam mais benéficos para a rede hoteleira, como um prazo maior, por exemplo. Se a gente for discutir aqui um prazo de 24 vezes, 48 vezes para uma sociedade empresária normal, a gente poderia estar discutindo um prazo de 64 vezes para a rede hoteleira. Entendi. E o senhor nutre alguma expectativa de que esse projeto, essa sua ideia vai ser aprovada pela Câmara ou não? Eu estou muito confiante. Hoje a gente conversou sobre isso, eu subi na tribuna, expus alguns meus pontos, expus evidências que mostram que a gente precisa ajudar as pessoas a se formalizarem, fazer um pró-refis para todas as empresas, para que elas consigam ser abraçadas, ser abarcadas por isso e tenham essa vantagem, já que a gente está passando por uma conjuntura de retomada econômica, reinício das atividades. Mas sobre os hotéis, eu conversei com todo mundo e acredito que as pessoas estão entendendo e internalizando a importância da gente ter uma rede, sobretudo em Belém, estruturada de hotéis. Entendi. Agora, vereador, nós estamos passando na vida da comunidade por um momento de posições marcadas quanto à ideologia política. E o direito tributário, o fenômeno da tributação é marcado por uma ideologia. Até que ponto, de repente, o Estado pode invadir o meu patrimônio? Até que ponto o Estado pode imiscuir-se na minha vida, na produção da minha riqueza para satisfazer outras necessidades de outras pessoas, do coletivo? Qual é a sua posição acerca do fenômeno da tributação? O senhor tem aquela posição em que, de repente, o defensável seja que o Estado tem que invadir o patrimônio do contribuinte, tem que pegar uma boa fatia da sua riqueza para investir em prol da coletividade, ou não? O senhor tem uma visão mais restritiva quanto à invasão, não é, do poder estatal em face do patrimônio do contribuinte? É uma excelente pergunta. Eu acho que ela é muito sábia e fundamental nos dias atuais. A gente precisa primeiro tentar entender qual é a importância do tributo, para que ele serve. Ele incide
na vida das pessoas, é uma cobrança que dificilmente as pessoas querem adimplir, mas ele é de fundamental importância porque ele ajuda o Estado a financiar suas políticas públicas. A gente tem uma parcela da sociedade que precisa muito dessas políticas públicas, como é o caso do recente programa de distribuição de renda, que é o Bora Belém. Eu acho que é fundamental a gente debater essas políticas públicas, a gente precisa financiar isso. E de que maneira a gente faz isso? Através dos impostos. Eu penso que no Brasil a gente precisa ter uma carga tributária que seja mais dinâmica e mais fácil, já que a gente perde de 3 a 5 meses só para pagar os impostos. Isso daí com burocracias que, ao meu ver, às vezes são desnecessárias. Eu vejo também que a gente tributa de uma maneira que pode ser que seja melhorada, já que a gente tributa muito consumo e isso faz com que aquela pessoa que está na ponta e que tem menos recursos pague mais tributo. Para você ter uma ideia, quem paga mais tributo hoje, percentualmente no Brasil, é quem ganha o salário mínimo. Eu acho que isso está errado. A gente precisa rever essa tributação sobre o consumo e também a gente precisa, de maneira, mesmo que harmônica, a gente precisa garantir com que a tributação sobre a renda seja algo que seja mais valorado. Falar aí de tributar grandes empreendimentos e fazer com que aquelas pessoas que realmente mais têm possam pagar mais, para que a gente consiga alcançar a tão sonhada justiça tributária. Por exemplo, como é que a gente debate no Brasil hoje um cidadão que compra uma moto tem que pagar o IPVA, mas um cidadão que tem uma aeronave não precisa pagar? Ou que tem um barco não precisa pagar? Eu acho que isso soa para mim um tanto quanto errado. Entendi. Tem lá as suas nuances jurídicas, né? Que de repente o Supremo, ao interpretar a Constituição, diz que determinadas hipóteses não são alcançadas pelo fenômeno da tributação de determinados impostos ou mesmo, enfim, determinados tributos. Mas aí há uma questão jurídica que cabe aos advogados, defendendo seus contribuintes, né, lutar pelas suas posições. Vereador, eu desde já quero que o senhor receba a nossa gratidão pela sua presença aqui na nossa coluna, pela sua presença no Portal Roma News. Saiba que foi uma grande alegria recebê-lo entre nós. Esteja sempre à vontade para trazer suas ideias, para colaborar conosco. Nós também estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo sempre. Gostaria que o senhor colocasse as suas declarações finais, suas manifestações finais dentro daquilo que o senhor achar melhor. Claro. Domingos, eu queria dizer primeiro que foi um prazer. Eu acho que eu acompanho muito a coluna e sou um grande fã do teu trabalho, então muito obrigado por ter chamado a gente. Foi uma grande honra não só para mim, mas para o nosso mandato, já que eu não realizo ele sozinho. Queria me colocar à disposição para qualquer tema, qualquer questão, qualquer debate. Vocês podem contar comigo a nível municipal, a nível estadual. Até onde o meu humilde entendimento chegar, eu vou ter um enorme prazer e satisfação em tentar contribuir. E dizer que, no mais, acompanhem o trabalho da Câmara de Vereadores de Belém. Vocês podem acompanhar pelas redes sociais, pela minha rede social ou então pela própria rede social da Câmara. E vamos acompanhar para construir uma cidade melhor e que a gente tanto sonha e tanto merece. Até porque estamos todos juntos nessa. Então, acredito que construir uma Belém melhor só depende da gente. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, vereador. E aos internautas que acompanham e prestigiam o nosso trabalho nas redes sociais, no Portal Roma News, nós nos encontraremos numa próxima oportunidade. Até mais!